quais são as principais tendências que vocês enxergam dentro da área de segurança? Eu vou pensar em algumas coisas aqui, o que eu vejo, acho que é assim, acho que a primeira coisa para pensar em tendência, eu acho que a gente precisa olhar como é que está esse, assim, a macro, né, o macro cenário, né? Quando a gente olha para o macro cenário, pensando nas companhias em geral, eu tenho visto muitas mudanças organizacionais, estruturas organizacionais mudando. A própria Bayer está passando por isso, uma mudança de modelo organizacional super dinâmico, completamente diferente, com menos líderes, mais modelos de times autogerenciáveis. Então, quando você traz esses modelos mais autogerenciáveis, né, spans de controle que são muito mais amplos, a maneira de se permear a questão de segurança na companhia, ela tem que ser outra. A gente fala muito que é o líder que vai... O líder continua tendo o seu papel, mas a gente precisa muito rapidamente fazer com que isso tenha uma permeabilidade muito maior, porque muitas outras pessoas têm que ser agentes. Então, para mim é uma tendência pensar como que a gente olha para a cultura de segurança dentro dessas mudanças organizacionais que estão acontecendo de uma maneira tão rápida, né, e que a gente precisa se adequar. A gente fala muito vou falar de duas. Essa aí de inteligência artificial, principalmente agora, assim, eu, heavy user do chat GPT, e qualquer outro, o chat GPT é um deles, mas as outras também, né? Tantas, exatamente. E olhar como é que a gente pode usar essa ferramenta, por exemplo, né? Do ponto de vista prático. A gente vive escutando, assim, né? Dentro da área de segurança, eu quero técnico de segurança mais aqui na minha área. Eu falo assim, mas não dá, porque a gente tem esse monte de coisa para preencher, porque o governo pede um monte de coisa para a gente. Tá aí uma oportunidade. O que a gente pode usar para melhorar a produtividade dessas pessoas, para a pessoa usar melhor o tempo dela, para ela estar, de fato, do lado de quem importa, lá no campo e tudo mais. Eu vejo esses dois pontos. Excelente, né? Usar o chat GPT, usar as inteligências para ganhar tempo e poder estar ali junto com as pessoas, porque é lá que a segurança precisa acontecer, não adianta, né? Cumprindo com burocracias a gente não faz, a gente entra na ilusão da conformidade, temos todos os checklists, temos todos os relatórios, mas não temos a segurança de verdade, porque essa segurança ela é construída todo dia, não é verdade? E a nossa presença em campo ajuda muito nessa construção. Rogério, complementa. Não, é verdade, a gente está numa tendência forte de tecnologia, né? Seja de equipamentos digitais, seja câmeras, te avaliando, seja telemetria. Bom, falando em chat GPT, eu comentei, né, algumas horas atrás, eu tomei um susto outro dia. Ele falou, olha, eu sei mais sobre você do que você mesmo. Uau! Falei, uau! E ele me colocou uma descrição, uma foto, enfim, falei, puxa, o mundo está realmente avançando. Isso serve só para a gente, de fato, ganhar tempo e estar mais com as pessoas. Um risco é você ficar viciado na tecnologia e esquecer daquilo que é principal, as pessoas. Então, a gente nunca pode perder isso de vista. Mas, olhando também como tendência, o que eu tenho visto muito por aí, né, muito conhecimento, né? A internet ela é maravilhosa, ela traz muita gente, muitas vozes, mas eu tenho percebido que cada hora alguém está trazendo uma coisa diferente, uma coisa nova. Seja, sei lá, vou dar alguns nomes, que fosse, né? É a segurança 4.0, 5.0, e aí só vai aumentando, a segurança é diferente agora. Enfim, tudo isso é bom como tendência, mas eu sempre falo, vamos voltar nos fundamentos básicos, que é ainda olhar para as pessoas, usar as ferramentas de tecnologia, cruzar os dados, usar tudo que nós temos à disposição, criar um ambiente de fato seguro psicologicamente. Agora, isso só pode ser aplicado, cada teoria dessa, né? De novo, se eu pudesse deixar esse conselho, tudo isso que tem sido falado tem sido bom, mas cada coisa no seu contexto e na hora certa. Nossa. Porque o nível de maturidade das empresas são diferentes. Eu não posso aplicar o mesmo remédio para todas as coisas. Porque a dose, a gente tem que lembrar disso, a dose errada pode matar. Então nós temos que ter muita responsabilidade, né, Andresa, Léa, porque a gente está falando com pessoas de todos os lados. Então é importante a gente olhar o contexto. Então veio tendência nova, vamos ficar atento aonde aplicar e a hora e como fazer isso.
Perfeito, perfeito. Eu queria também trazer um conselho aqui. A gente vê tanta coisa nova chegando e eu gostaria de deixar um conselho específico. Para uma coisa nova ser boa, ela não precisa destruir todas as outras. Não. Não é verdade? Nossa. Para uma coisa nova chegar e ela ser boa, ela não precisa, sabe? Destruir tudo. Eu acho que a gente tem muito que respeitar as histórias. Assim como a gente precisa respeitar os contextos, porque é que a gente acaba envenenando os processos por não conhecer e aceitar o contexto. Às vezes a gente faz diagnóstico, eu percebo, sabe aonde que a gente confirma a maturidade de uma maturidade, né? O resultado de um diagnóstico de cultura no momento da entrega dele. Ali se confirma aquele resultado. A forma como as pessoas recebem. Porque o seu desconhecimento do contexto faz você muitas vezes reagir naquele primeiro momento rejeitando ante aquele resultado. E, na verdade, se você observar o que aquele resultado está dizendo, deveria servir de energia para toda a transformação que você quer fazer. Então, acho que esse é um ponto que eu queria deixar. Vamos lembrar de uma coisa assim, um pouquinho antiga, quem passou talvez dos 40, vai lembrar, quem não... Eu vou tentar. Quem lembra quando você andava lá na Brasília, na Variant, lá atrás, a gente chamava de chiqueirinho. Você acha que o pai e a mãe ali, eles queriam causar dano para você? Claro que não. Mas completamente inseguro aos olhos de hoje. Então é fácil, às vezes, você olhar para trás e condenar e achar que só você está certo, mas naquela época, pelo que tinha, era o melhor. Agora, o importante é evoluir. A mentalidade de aprendiz. É isso. Acho que a gente não pode perder, né? Nunca. Não, e o conhecimento, ele sempre é algo adicionado. Se você está gerando novos conhecimentos o tempo inteiro no mundo. E eu acho que assim, você também destruir o anterior é muito fácil, porque daí você destrói o anterior para dizer qual que é o novo e que o teu é melhor. Bom, porque se tudo que estava antes era ruim, então lógico que essa daqui é a única solução que você tem. Isso é uma ilusão tamanha, gente. No século XXI que a gente tem, já gerou bastante conhecimento até hoje. E no fim, quando a gente fala de segurança, a coisa é muito básica, é entender os porquês de cada ser humano. Por que cada um funciona do jeito que ele está funcionando, né? A gente, na área de segurança, tem que ser... Aliás, todo líder tem que ser um pouco psicólogo. Sim, a gente também tem. Sim. Porque a gente está ali tentando descobrir por que a pessoa tomou aquela decisão que ela tomou de forma errada. E aí você vai entrar de outras formas. Você vai entrar... Talvez a pessoa não estivesse num dia bom, talvez a pessoa não tivesse... Sim. Ali com conhecimento de fato de risco, ela não tinha a percepção de risco. Quantas e quantas vezes? Você falou da Brasília, meu pai tinha uma Brasília, e eu me lembro que, sabe, olha só, eu criança, o que eu gostava de fazer, a Brasília tinha aquele banco ali do passageiro e que ela não tinha trava, né? Eu ficava segurando naquele banco, porque eu também não usava, obviamente, criança, né? Cinto no banco de trás. Quando meu pai brecava, ela fazia assim, zup, e eu voava de trás para frente. Meu pai ficava bravo, mas percepção de risco zero. Eu estava lá esperando a brecada para eu dar o pulo lá na frente com ela. Então, assim, não, ninguém tem nem percepção de que aquilo lá pode acontecer. Você pode gerar um acidente gravíssimo, né, com aquele tipo de situação. E tantas outras coisas, né? Gosto muito do que você fala, a história de destruir o passado para poder construir o que você quer. Eu acho uma estratégia... É uma estratégia que não é... Eu acho que ela não é nem um pouco bacana, na verdade. Desnecessária. Desnecessária, porque eu acho que tudo vai se complementando. Total. Você falou, o aprendizado, ele permite que a gente amplie a nossa visão. Nossa. E o fato de você, né, querer destruir o passado, você não está deixando a gente ter uma visão mais ampla. Eu acho que esse é um ponto também legal. E aí, uma outra coisa que você falando, me lembrei, que eu acho que a gente vai concordar nisso... e até por conta da autonomia, vocês estão trabalhando com times autogerenciais, autonomia, né? Então, esse empoderamento da segurança. É uma segurança que precisa ser mais simplificada. Sim. Pensar na simplificação, porque simplificação não é o oposto de segurança, de efetividade, de consistência, certo? Sim. Então, acho que a gente deveria investir um pouco mais Concordo. em simplificação. Com certeza. A gente ainda trabalha numa segurança muito burocrática. Muito checklist que a gente não está mais olhando o que deveria. E aqui ninguém está condenando checklist, ninguém está condenando políticas, procedimentos, tudo faz parte. E tem a sua hora e a sua Exatamente. aplicabilidade, né? Exato. Mas simplificar nesse aspecto para cuidar melhor.
Não, eu acho que tem que ter duas coragens, né? Quando você vai fazer uma coisa nova, você vai implementar uma coisa nova, precisa ter coragem. E quando você vai analisar coisas que não funcionam. Eu já, assim, dá para contar algumas das experiências recentes analisando acidentes fatais em que eu falo, recebo checklists, né? Vamos falar do checklist. Sim. E aí eu recebo aquela quantidade enorme de checklist, principalmente veicular, esse é o que eu mais, né, recebo. E aí tem lá todos os checklists, é um checklist diário, ele vai preenchendo xizinhos e tal. E eu pergunto, alguém checou esse checklist? Não, ele é o dono do veículo, ele ganha por produtividade, ele é um terceiro que usa aquele veículo, ganha por produtividade. Para que serve aquilo?